a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre, pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Jesus, o Holocausto Perfeito. Então vamos ver aí na nossa lição de hoje, falando sobre Jesus. O que significou este sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? E esta cruz do Calvário, onde está no Antigo Testamento esta cruz? Então nós vamos ver que exatamente o altar do holocausto, o altar de sacrifício, aquele altar que ficava ali na entrada do pátio ali, onde ia para o tabernáculo coberto, então aquele altar ali grande, era um altar de bronze, chamado altar de sacrifício, altar de holocausto. Então este altar é que simboliza a cruz de Jesus Cristo. Ali os animais eram oferecidos, eram totalmente queimados quando se fazia o sacrifício de holocausto. Então a cruz de Cristo é representada no Antigo Testamento pelo altar de holocausto. Veja só que coisa maravilhosa nós vamos ver hoje. É o que nós chamamos de tipologia bíblica. O altar simboliza a cruz e o animal que era oferecido simboliza Jesus Cristo. O sangue que era derramado ali é o sangue de Jesus Cristo. E veja que tinha sangue nas pontas do altar, assim como tinha sangue, nas mãos furadas de Jesus, nos pés furados de Jesus, na cabeça de Jesus devido à coroa de espinhos. Então veja só que tudo tem um simbolismo. O corpo do animal tinha que ser cortado, assim como Jesus levou chicotadas, pontapés. Mas tem uma coisa interessante. O animal oferecido era todo queimado. E Jesus, a Bíblia diz que nenhum osso dele foi quebrado. Veja só, ele é o cordeiro da Páscoa, que foi ali assado. Então ele não podia ser quebrado. Está escrito a respeito dele que nenhum osso dele seria quebrado. Por isso Jesus é o sacrifício oferecido ali de holocausto, mas porém com nenhum osso quebrado. Não podia ter osso quebrado para cumprir a palavra de Deus. Então quando Deus manda fazer o tabernáculo, e Ele manda construir esse altar ali, que é o altar de sacrifícios, Ele está dizendo que ali haveria um sacrifício pelo pecado. Uma vida seria dada por causa do pecado. Então uma vida seria dada em substituição ao pecado. E é o que Jesus fez por nós na cruz. Ele estava ali em substituição. Era um sacrifício vicário, substituto. Ele estava substituindo a cada um de nós. Nós pecamos, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados. Morreu a nossa morte. Veja só. Aquele animal era assim também. A pessoa colocava a mão sobre o animal. Dizia que os pecados estavam passando para aquele animal. E aquele animal substituía a pessoa que pecou. Veja só, Jesus nos substituiu na cruz, morrendo em nosso lugar e por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados por Deus, lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. E Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. E diz lá, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores,
enfermidades, nossos pecados, nossas maldições, tudo estava sobre Jesus. Ele nos substituiu, levando sobre ele tudo isso. Outro fato interessante é que os homens, nunca conseguiram decifrar isso, nunca conseguiram entender isso, embora tenha sido profetizado aí desde o começo, da raça humana na Terra. Já começou lá Deus prometendo isso quando Adão e Eva pecaram, e todo o tempo foi sendo profetizado isso. Foi dada a palavra de sabedoria aos homens, ou seja, uma revelação do futuro. Eles escreviam sobre isso, não tinham entendimento correto sobre isso. E a própria Bíblia diz que se tivessem, não teriam crucificado Jesus. Então era uma coisa que era escrita, era falada, era comentada, mas eles não tinham o pleno conhecimento, não conseguiam entender claramente isso. E Jesus muitas vezes diz realmente que ele veio para confundir as pessoas. O cego ia ver e o que via ia ficar cego. Então as pessoas não teriam conhecimento claro daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Tanto no Antigo Testamento não tinham conhecimento, como no Novo Testamento também. Não conseguiam entender. Só houve entendimento depois que o Espírito Santo, que veio, foi dado por Jesus, foi dado pelo Pai através de Jesus. Então, o Espírito Santo é que veio revelar isso realmente a nós. Nós entendemos claramente por causa de uma revelação do Espírito Santo. Então, as pessoas que não têm o Espírito Santo não conseguem entender isso claramente. Vamos estudar então mais detalhadamente sobre esse assunto. Vamos ver na nossa lição. A lição ela tem os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Vamos ver então no tópico 1, o holocausto, o sacrifício mais antigo. Subtópico 1, definição de holocausto. Subtópico 2, objetivos do holocausto. Subtópico 3, a tipologia do holocausto. No tópico 2, o holocausto na história de Israel. No subtópico 1, no período patriarcal. No subtópico 2, no período mosaico. No subtópico 3, no período nacional. Depois, no tópico 3, nós vamos ver Jesus Cristo, o holocausto perfeito. No subtópico 1, a encarnação de Cristo. No subtópico 2, o sofrimento de Cristo. No subtópico 3, a morte e ressurreição de Cristo. Vamos estudar todos esses detalhes durante essa lição. Vamos então ver agora aí a leitura bíblica que é feita em classe, para servir de base aí do nosso estudo. Vamos ver. A leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Glória a Deus. Você vê aí a diferença de Jesus para os animais que morriam ali, sacrificados.
né, esses animais eram partidos para o trabalho, para o sacrifício, né, para o holocausto. Já Jesus tinha uma profecia dizendo que nenhum osso dele seria quebrado. Então essa grande diferença que existe aí desse sacrifício que é feito por Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Esse sacrifício de animais, a própria palavra de Deus diz que Deus nem se importava mais com eles depois, porque não eram feitos de coração, não eram feitos com realmente um arrependimento sincero, né? Não tinham o valor que deveriam ter, e nós vamos ver que foi feita uma nova aliança, e agora na perfeição de Jesus, não mais com um sacerdote que pecava, não mais por um período de tempo, não mais com sangue de animais, nem animais morrendo, mas agora a perfeição chegou, Jesus chegou, tudo aquilo era figura apenas, né, de Jesus, era tipo, Jesus é o antítipo, então é a perfeição chegou, então não importa mais a sombra, agora o perfeito chegou, então acabou a sombra, né, os sacrifícios deveriam então ser cessados porque chegou a perfeição. Mas os judeus não conheceram que chegou à perfeição. Não conheceram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava entre eles. Não conheceram. Continuaram seus sacrifícios e continuam até hoje pensando em reconstruir o templo, em refazer todos aqueles sacrifícios que eram feitos, porque para eles Jesus nem chegou ainda. Então olha só, estava entre eles e eles não o conheceram. É isso que diz a palavra de Deus. O sacrifício perfeito estava ali, Jesus Cristo. Se eles tivessem conhecimento que Jesus estava entre eles, jamais o crucificariam. Então nessa lição é muito importante entender aí, identificar onde estava, o que é esse altar então de sacrifícios, altar de holocausto. Saber que esse holocausto significa o quê? Queimar totalmente alguma coisa oferecida a Deus. Né? A oblação aí significa uma oferenda, né, dada a Deus. Então é uma vida que é oferecida a Deus e deveria ser totalmente queimada. Então, identificando onde ficava esse altar primeiro, é importante, porque na entrada do tabernáculo, ou seja, se você vai adorar a Deus, a primeira coisa que precisa é haver o quê? É um sacrifício. E ali, Jesus vai se colocar como sacrifício em nosso lugar. É o sacrifício perfeito, não é mais sangue de bodes, ovelhas, de bois, né? Nada disso, agora é o sangue de Jesus que será derramado ali em nosso lugar. Então, temos toda essa simbologia, toda essa tipologia para vermos nessa lição. Então o altar de sacrifício começa com Deus sacrificando o animal para vestir o homem. Olha só. Seria então uma maneira de vestir, ou seja, cobrir o pecado do homem. Adão e Eva pecam, então Deus vem e mata o animal para cobrir Adão e Eva. Olha só, já é esse significado. Então o primeiro sacrifício na terra, o primeiro derramamento de sangue é feito pelo próprio Deus. Daí para frente nós acreditamos que Adão fazia, não tem na Bíblia isso, né? Mas como é que os seus filhos aprenderam a fazer? Cremos que com seu pai Adão. Então cremos que Adão começou então a fazer um sacrifício, a oferecer um animal a Deus. Aí vem seus filhos oferecerem sacrifícios a Deus. E vemos então que ali Caim e Abel. E Abel oferece o sacrifício perfeito. Ele oferece uma vida a Deus. Olha só. E Deus fica satisfeito com Abel porque aquilo ali tipologicamente representava Jesus Cristo. Uma vida sendo oferecida a Deus. Então Deus fica satisfeito com o sacrifício que Abel, a oferta de Abel. Então olha só, ele já tipificando Jesus Cristo. Abel queria dar o quê? A sua própria vida a Deus. É um adorador.
Então, no lugar da sua vida, ele oferece a vida de um animal. No lugar do seu sangue, o sangue do animal. Olha só. Isso, tipologicamente, é o quê? É Jesus Cristo sendo oferecido. E daí para frente, nós vamos ver os altares sendo construídos, né? Vamos ver Noé oferecendo o holocausto. A Bíblia diz claramente, o holocausto. Ele pega ali os animais que estão na arca e vai oferecendo, né? O primogênito ali vai oferecendo a Deus. É uma coisa importantíssima. Depois nós vamos ver que Abraão é um homem de altares. Por todo lado ele faz, por todo lado que ele passa, ele constrói altares. Ele construiu altar, quando ele entra na terra prometida, ele já constrói um altar em Siquém. Depois ele vai construir altar em Berseba, né? Vai construir altar em Betel, vai construir o altar em Moriá. Então é um homem de altares. E nós vamos ver, Moisés constrói altares, né? Vamos ver aí, depois no período da lei, os altares que são construídos. E também, principalmente, esse altar, que é o altar de sacrifício, no tabernáculo, seguindo aí a orientação de Deus. Depois disso aí, nós vamos ver vários altares que são construídos para se fazer oferta a Deus, para se prestar um culto a Deus. Depois do tabernáculo, oficialmente, então, são o quê? Os templos, né? Primeiro o templo de Salomão, depois o templo destruído pelos babilônios, aí vem lá Neemias, né? Período de Neemias, de Esdras, esse templo é reconstruído por Zorobabel. Depois, esse templo vai se deteriorando com o tempo e ele é restaurado no tempo de Herodes, lá já no tempo de Jesus, houve a restauração do templo. E esse templo, no ano 70 depois de Cristo, é destruído pelo general Tito, né? Que invade Jerusalém, destrói o templo. Então, sempre sabendo que tudo isso era um que figura, né? Era tipo do sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício então de Jesus é perfeito, único, eterno, suficiente, tá? Nunca mais vai ser feito outro. Jesus não vai nascer na terra nunca mais, tá? Ele vem buscar-nos sobre as nuvens, depois vem com a igreja em glória no final da grande tribulação, depois ele começa o milênio, tá? Vence os exércitos do inimigo, tanto no final da grande tribulação, quanto no final do milênio, né? Então, ele não vem nascer mais na terra. Agora ele só vem como vencedor. Ele vem agora como Deus. Então, nunca mais ele vem para nascer na terra como homem, nunca mais ele vai morrer por ninguém. Já fez o sacrifício único e perfeito. E é muito bom você entender isso, porque algumas religiões por aí dizem que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, não foi suficiente e ainda tem que ser completado. Isso é uma heresia e uma coisa perigosíssima diante de Deus e do sacrifício perfeito de Jesus, que está claramente escrito aí em Hebreus sobre isso. Então é um único sacrifício, é perfeito esse sacrifício, é eterno esse sacrifício, é suficiente para salvar toda a humanidade. Vamos ver a introdução então, que diz assim: apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Por isso o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nesta lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Então, o que o autor está querendo dizer não é que os profetas sabiam, né, do sacrifício de Jesus e tal, tinham conhecimento correto, nada disso. Os profetas foram sendo usados por Deus para trazerem mensagens
revelando tudo isso que iria acontecer no futuro. Então, os profetas eram usados, eles escreviam. Não quer dizer que eles entendiam claramente isso, né? Não quer dizer que eles sabiam da vinda de Jesus, como é que seria, e tal, como é que ele morreria na cruz, né? Veja bem que lá o profeta Isaías vai dar detalhes sobre a crucificação, tudo, mas os homens nunca conseguiram entender isso. Tanto é que na época que Jesus veio, os judeus não compreenderam, nem sonhavam que estavam cumprindo a palavra de Deus quando crucificaram Jesus. Nunca conseguiram compreender esse direito. Veja que quando aqueles magos vieram e disseram que viram estrela, que havia nascido o rei dos judeus, quem é que foi com os magos para Belém? Ninguém. Veja só, eles disseram: nós vimos a estrela, é nascido o rei dos judeus, e então Herodes mandou inquirir, chamou o sacerdote, chamou todo mundo e disse: não, aqui está escrito que em Belém e tal. Sabiam o lugar, sabiam tudo, mas não compreendiam. Veja só, se eles compreendessem, se eles tivessem realmente compreensão da palavra de Deus, saíam tudo correndo para Belém para ver o recém-nascido, o Messias que havia nascido. Mas não foi ninguém com os magos, só foram eles embora. Veja só que coisa impressionante. Porque não tinham entendimento. A própria Maria, que o anjo falou com ela, ela não tinha esse entendimento. As coisas eram enuviadas para ela. Ela não compreendia o que estava acontecendo direito. Ela nunca imaginou que de repente o seu filho seria crucificado. É interessante isso. Por quê? Nós também lemos a Bíblia e quanta coisa a gente não entende. Então, muitas coisas estão encobertas e só são reveladas no período de tempo que Deus deseja que essas coisas sejam reveladas realmente. Então, elas vão aos poucos sendo reveladas, descortinadas. Veja Jesus no caminho de Emaús, que ele foi explicar para aqueles discípulos que tudo o que estava acontecendo já estava escrito. Era o cumprimento do que estava escrito. Veja só. E eles entenderam? Não. Se eles tivessem entendido, eles tinham visto que Jesus estava com eles. Nem conseguiram conhecer que era Jesus no meio deles. Só no final, lá, quando Jesus vai partir o pão, que eles vão ver que é Jesus, Jesus vai embora. Mas eles não compreenderam. Não entendiam o que estava acontecendo. É coisa impressionante isso. Porque precisa do quê? De uma revelação do Espírito Santo. E como as pessoas só nasceram de novo após Jesus morrer e ressuscitar, então o Espírito Santo só foi dado realmente para morar na pessoa na terra a partir daí. Então a partir daí houve maior entendimento da palavra de Deus. Não quer dizer que veio a perfeição do conhecimento da revelação, mas o melhor entendimento daquilo que Jesus fez por nós. Então o importante é que Deus queria que as pessoas, ao oferecerem o sacrifício, a pessoa levava lá o animal, colocava a mão sobre o animal, confessando seus pecados, oferecendo aquele animal em lugar dele. Deus queria que eles fizessem isso de coração, arrependidos dos seus pecados, que parassem de pecar. Mas aquilo ali passou a ser apenas uma religião e a pessoa continuava a pecar os mesmos pecados e oferecia o sacrifício achando que estava justificado porque foi lá e ofereceu o sacrifício. Não havia mais arrependimento, não havia mais um coração sincero e arrependido. Era só religiosidade. Então não tinha mais efeito. Olha só. Se não tem arrependimento, não tem o efeito que Deus queria. Não havia mudança de vida. Então não tinha motivo mais para existir. Por isso é que veio a nova aliança. Porque a velha aliança não foi capaz de colocar o homem na posição que Deus gostaria que ele estivesse.
O homem arrependido, totalmente entregue a Deus. Então, foi necessário haver o sacrifício de Jesus em nosso lugar, um sacrifício único. Você acredita nisso ao ouvir a pregação e você é convencido do pecado, da justiça, do juízo. Então, aí acontece o arrependimento, a conversão e agora a mudança de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você agora vai lutar contra o pecado, porque agora o Espírito Santo mora dentro de nós. E ele agora vai nos ajudando, né, a vencer o pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Agora nós lutamos contra o pecado, porque sabemos que fazendo isso agradamos a Deus. Nós vamos nos aproximando cada dia mais de Deus, agradando mais a Deus. Então nossa vida é um contínuo culto a Deus. E para cultuar a Deus nós temos que santificar a nossa vida. Então Jesus é o holocausto dos holocaustos. Ou seja, ele é a perfeição do holocausto. Ele se deu a si mesmo. Aqui não é vida de animais, sangue de animais. Aqui é a vida do próprio Filho de Deus. Filho do homem, Filho de Deus. Jesus Cristo. Ele se oferece por nós. Agora é uma vida. E ele vai voluntariamente. Não foi obrigado a ir. É voluntário. O sacrifício é voluntário. Lá tinha que ser assim. A pessoa voluntariamente ia lá oferecer o animal. Veja só. Esse sacrifício tem que ser voluntário. A pessoa tem que querer fazer. E Jesus aceitou fazer esse sacrifício em nosso lugar. Vamos ver então o tópico 1, o holocausto, o sacrifício mais antigo. No subtópico 1, definição do holocausto. Subtópico 2, objetivos do holocausto. Subtópico 3, a tipologia do holocausto. Então o holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Como já falamos, desde lá então, Abel e Caim têm registrado então aí um altar de sacrifício, né? Depois vamos ver aí se destacando através de Noé, depois através de Abraão, né? Depois através de Moisés, vem o tabernáculo, depois vem o templo e muitos outros altares foram construídos também. Subtópico 1 então, definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como a essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor com um cheiro agradável, como está em Levítico 1:9. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento, como está em Levítico 1:1-3, consistindo no oferecimento de aves e de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima como sacrifício incondicional ao Senhor, como está em Levítico 1:9. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave, como está em Filipenses 4:18. Então a palavra holocausto significa ascender, subir. E ali havia coisas interessantes, olha só. O altar tinha que ser feito, mas para subir o altar havia uma rampa. Não podia ser de degraus. Então havia uma rampa. Então havia uma subida. Para chegar ao altar tinha que subir. Olha, você vai oferecer um sacrifício a Deus. Então você está subindo, se aproximando de Deus. Outra coisa, quando oferecia o sacrifício queimava e subia o fogo e a fumaça ali. Não é? Então isso aí está subindo a Deus, está sendo oferecido a Deus. E se dizia, é uma oferta suave, de cheiro suave a Deus. Não quer dizer que ali o cheiro era agradável, era um cheiro desagradável.
né? Cheiro de animal queimado, fedia. Na verdade, aquilo ali era um fedor terrível. No pátio ali do tabernáculo era uma coisa fedorenta. E o pecado cheira mal, né? As narinas de Deus. Mas o sacrifício, quando era queimado, então Deus recebia como uma coisa suave, de cheiro suave, agradável a Deus. Por quê? Porque foi uma vida foi ofertada a Deus para perdão dos pecados. Então veja que Deus se agradava disso, né? A pessoa ia lá, colocava a mão sobre o animal, dizia que os pecados dele estavam ali no animal e oferecia aquele animal. Então a vida em lugar da vida dele. Então olha só, Deus se agradava. Agora, deveria ser feito voluntariamente, está escrito aqui, a pessoa não podia ser porque era obrigado a ir, mas ele tinha que voluntariamente fazer isso. E o sacrifício implicaria em que aquele que está oferecendo o sacrifício está arrependido dos seus pecados. Então assim que Deus aceitava com cheiro suave. Então era feito o sacrifício ali no altar do holocausto. Um animal, ou se não tivesse uma posse, né, capaz de ter um animal para oferecer, podia oferecer um animal menor. Se não tivesse, podia oferecer até ali pombinho, rolinha, né? Então alguma coisa que você pudesse fazer sem você empobrecer por causa disso, né? Sem exigir de você o que você não podia dar. Então esse holocausto era o primeiro dos sacrifícios, era a primeira coisa que era feita para a realização do culto ao Senhor. Em todas as festas, solenidades, tudo, primeira coisa era o holocausto que era feito. E Paulo, falando sobre isto, ele diz que quando, né, ele foi ajudado pelos filipenses financeiramente no seu ministério, ele comparou isso como uma oferta de holocausto oferecida a Deus como cheiro suave diante de Deus. Veja bem, Deus se agradava daquilo que eles estavam fazendo. Então, quando você está ajudando a obra de Deus, veja só, é como se você estivesse fazendo essa oferta a Deus, que Deus recebe como cheiro suave. Deus se agrada quando você oferta na obra de Deus, você ajuda a obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalhava fazendo tendas para ajudar no seu sustento. Depois, ele passou a nem fazer mais tendas. E ele precisava, já estava mais velho, já estava começando a ter problemas de saúde, né? E precisava da ajuda dos irmãos. E aí os filipenses enviaram ajuda para ele. E agora ele diz que esta ajuda Deus recebia, se agradava, né? Recebia com um cheiro suave. Então é muito importante você saber disso. Quando você ajuda a obra de Deus, Deus está recebendo isso como uma oferta de cheiro suave. Maravilhoso isso. No subtópico 2, objetivos do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor, como está em Levítico 1:9. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada, como está em Levítico 1:4 e está também em 1 Samuel 6:14. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Então aí o importante saber é que quando se oferecia esse sacrifício, era para que o homem tivesse agora comunhão com Deus e o povo de Israel também tivesse essa comunhão com Deus. Era essa aproximação do pecador para com Deus. Então ele deveria se arrepender ou também agradecer a Deus. Então ele ia, ofertava e ele seria o quê? Justificado por esse ato, porque ele teve um arrependimento, né? Ele teve um ato de adoração a Deus, ele queria se aproximar de Deus. Então Deus recebe e ele se torna agora
mais íntimo de Deus. O problema aí era esse arrependimento e esse desejo de comunhão com Deus. Então a pessoa tinha que fazer isso. E nós sabemos que na maioria das vezes as pessoas iam fazer isso apenas por religiosidade, porque havia a exigência de se fazer e não faziam de coração. No subtópico 3, então, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus, como está em Jeremias 31, de 31 a 33. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor, como está em Salmo 46 e Hebreus 10, 8. Mais adiante voltaremos então ao assunto. Bom, importante sabermos aqui que este holocausto era o que? Um tipo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então essa palavra, essa revelação foi sendo dada aos profetas para que eles escrevessem. Não quer dizer que eles entendiam claramente isso. Quer dizer que o Espírito Santo os usava para escrever sobre isso. Então a partir da escrita, através de Moisés, vai sendo revelado aos poucos isso escrito. Quando Jesus vem, ele vem exatamente cumprindo o que já estava escrito. Embora os homens não entendessem, porque faltava a inspiração do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha para mandar escrever, mas não para revelar. Ninguém tinha conhecimento de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não é? Então tinha ali o que? Profecia sobre a vinda de um Messias, mas eles não compreendiam como é que esse Messias ia vir, como é que ele ia morrer, não sabiam claramente isso, não conseguiam entender isso claramente. E até quando Jesus veio, não conseguiram os judeus entender. Então, eles eram usados para ir escrevendo sobre isso. Então, nós cremos que esses homens usados por Deus, como Moisés, como Davi, então esses homens mais íntimos de Deus, que o Espírito Santo vinha sobre eles, e eles escreviam. Então eles tinham um melhor entendimento, uma esperança no futuro, embora enuviada, não entendessem claramente, mas tinham um melhor entendimento do que os outros. Então é importante saber é que tudo isso já apontava então que haveria um sacrifício perfeito e que esses sacrifícios de animais seria substituído por um sacrifício perfeito, único, eterno, suficiente. Então havia essa revelação no Antigo Testamento que se cumpriu então no Novo Testamento através de Jesus Cristo. No tópico 2 nós temos o holocausto na história de Israel. Subtópico 1, no período patriarcal. Subtópico 2, no período mosaico. Subtópico 3, no período nacional. A oferenda de holocaustos pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. Vamos ver então ao subtópico 1, no período patriarcal. O sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão, como está em Gênesis 8, 20, 22, 13, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto, que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada, Gênesis 4, 4. Então veja só, quando Noé faz sua oferenda, faz seu altar de holocausto, quando Abraão também faz depois, eles estão seguindo um padrão que veio lá do tempo de Abel e Caim ali, que Abel ofereceu aquele sacrifício a Deus. Então ele traz o primogênito dos seus animais, ali sem defeito, sem mancha, e oferece o animal com a sua gordura. O que é a gordura? A gordura é a parte mais gostosa do animal. Todo mundo quer comer um churrasco com gordura. Gordura é o principal. Então Deus diz, então dá para mim. Olha só, quando você vai prestar um culto a Deus, você tem que dar o seu melhor. A gente vê a pessoa dando oferta na igreja, ele pega a menor moeda que ele tem, a menor notinha que ele tem no bolso e dá para Deus. Mas Deus quer o melhor. Então você deve aprender que Deus quer o melhor.
Deus quer você, sua vida total, tudo que você tem. Você está preocupado com o dízimo? Deus quer tudo, quer você. E eu entendi isso, olha, eu trabalhava e agora não, agora eu vivo exclusivamente, totalmente para Deus. Então meu tempo é todinho de Deus, minha vida está totalmente entregue a Deus. Então você vai em estágios na sua vida até você se entregar, né? Então Deus quer total, é a nossa vida entregue a Ele. Então aqui Abel quer dar a sua vida para Deus, e ele então pega um animal e coloca em seu lugar. Esse é o culto verdadeiro, é o culto máximo, é a adoração perfeita, é dar a sua vida para Deus. Então aqui Abel é o exemplo para os outros. Ele oferece, então o principal, o melhor que ele tem, ele oferece a Deus. E até a gordura que ele poderia ter ficado para comer, ele oferece a Deus também. Então olha só, isso agrada a Deus. E todos os outros vão fazer então, imitando isso. Então Noé faz, Abraão faz, né? E nós vamos ver isso na vida dos filhos de Abraão, vamos ver na vida de Israel, né? Através de Moisés e o tabernáculo, depois em o templo, né? Então sempre houveram esses altares de sacrifício a Deus, partindo aí de Abel. Subtópico 2, no período mosaico. Após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidos. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas, como está em Êxodo 31:9. Como pode ser visto nas especificações da cerimônia nos capítulos de 1 a 6 de Levítico. Portanto, tudo seria executado em conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Então, existiam regras bem definidas na construção agora de um altar de holocausto e também nos sacrifícios que seriam oferecidos. Tudo bem organizado. Até ali, até a escada, não podia ter escada, porque o sacerdote subiria, as pessoas olhariam para ele seminu, ele tinha que usar agora calções de linho e também tinha que ter uma rampa para subir o altar, para ninguém ver ele de baixo. Tudo bem organizado em seus detalhes, mas se você estudar aí bem direitinho, você vai ver quantos detalhes, quanta coisa interessante. Vamos ver até a grade que existia lá dentro daquele altar, uma grade para que o sacrifício queimasse ali, a gordura descesse, né? Ali, tudo bem organizadinho, tudo bem feito, com perfeição, e detalhes e mais detalhes. Tudo tinha que ser obedecido à risca. E para oferecer também, os animais que iam ser oferecidos eram examinados, não era qualquer animal. Tudo examinado, tudo olhado direitinho, tudo organizado. Até a roupa, né, dos sacerdotes para fazer isso, tudo tinha que ser bem organizado, bem feito. E Deus deu ordem para fazer do jeitinho que Ele queria que fosse feito. Porque tudo tinha o quê? O simbolismo. Tudo aquilo ali era tipificando o sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que tudo que era colocado ali era santo. Olha que ali tinha um fogo aceso por Deus ali, naquele altar. Então tudo que tocasse ali era santo. Veja só que coisa tremenda. Então começou a ser feito lá para Abel, passando pelos patriarcas ali. Depois então Moisés vai pegar de Deus a ordem para fazer agora ser tudo bem esquematizado, bem organizado, do jeito que Deus queria. Subtópico 3, no período nacional. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas, como está em Josué 8:31. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou com igual oferenda. Veja aí Juízes 6:26. Quanto a Samuel, ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus.
1 Samuel 13, 9 e 10. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocaustos, como está em 2º livro de Crônicas 29, 7 a 35. Após o retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração do seu culto, também apresentaram-lhe ofertas queimadas, como está em Esdras 8, 35. Ao aproximar-se do Senhor como uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava através desse rito a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O Salmo 51 revela tal voluntariedade do rei Davi. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito. Então, depois do tabernáculo, agora, Israel como nação, então nós vamos ver agora a construção do templo em Jerusalém, pelo rei Salomão, e agora, oficialmente, haveria ali um altar de sacrifício, um templo onde eles todos iriam ali, um local agora fixo. Antes não tinha um local fixo. Davi, por exemplo, não experimentou ainda esse local fixo, porque durante o período de Davi, em alguns locais esteve então a arca, não foi um local só. Davi consegue, a muito custo, depois que ele aprende que tem que ser do jeito de Deus, então a muito custo ele leva essa arca para Jerusalém. Mas nós vamos ver que havia no coração do verdadeiro adorador um sentido de que realmente ele tinha que ir a Deus e prestar um culto a Deus. Agora ele tinha que ir com um arrependimento de pecado, com o coração contrito. Ele tinha que ir com sinceridade, buscando o que? O perdão de Deus, a misericórdia de Deus e a comunhão com Deus. Ele queria se aproximar de Deus. Então esse é o culto verdadeiro que Deus se agrada, quando as pessoas vão arrependidas pelos seus pecados e vão com a intenção de aproximação com Deus, de ter um contato íntimo com Deus. Falta muito isso nos cultos hoje. O povo quer ali apenas cumprir o seu papel, a sua religiosidade. Eles vão ao templo, todo domingo estão ali. Então eles vão lá, tem um culto, ouve muita música, 70%, 80% do culto é música. Aí vão ouvir a pregação e tal. Mas falta esse sentimento de arrependimento e esse desejo de aproximação com Deus. O desejo de ouvir Deus falar conosco, o desejo de ver Deus ali se manifestando, trazendo curas, libertação, batismo do Espírito Santo, milagres. Falta isso, falta o desejo de intimidade com Deus. Era para todo culto a gente ouvir Deus falar conosco. Era para ter todo culto, ter a manifestação de Deus na igreja. Então as pessoas vão para a igreja, mas vê tudo, menos Deus. Mas Deus quer essa íntima comunhão, essa aproximação, que não há na maioria dos cultos. Então o que agrada a Deus é essa vida oferecida a Ele, e esse sentido de adoração, de comunhão com Deus. Isso que nós temos que fazer. Então em todas aquelas festas de Israel, qual é a expectativa deles? Eles faziam ali as oferendas, animais, muitos animais eram oferecidos, aquela festa, o povo dançava, louvava a Deus. Mas qual a expectativa? Eles tinham a expectativa da manifestação de Deus. Veja, quando inaugurou o tabernáculo, Moisés disse: vocês vão fazer isso tudo aqui, Deus vai aparecer. Olha, então eles cumpriram tudo certinho e veio a manifestação de Deus através do fogo, queimou o sacrifício. Olha só, todo mundo disse: olha, Deus está aqui. Nós estamos vendo, Deus está aqui. É isso que precisa no culto. Então deve haver essa expectativa de Deus receber o culto, aprovar o culto, estar presente no culto. Vamos ver agora no tópico 3, então, Jesus Cristo, o holocausto perfeito.
A fim de que o Filho de Deus se tornasse nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. Subtópico 1, então, encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmos 46. O Messias reconhece através do salmista que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como oferta e o ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Hebreus 10, de 1 a 10. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifício, como está em Hebreus 9, 26. Encarnação, não vá confundir com encarnação lá do Espiritismo. Encarnação aqui quer dizer o quê? Deus se fez homem, entrou no mundo como homem. João 10, por exemplo, fala isso, né? Aquele que entra pela porta no curral das ovelhas. Curral das ovelhas, o mundo, que entrou pela porta, como é que entra alguém aqui? Através do nascimento de uma mulher. Então Jesus nasceu na terra como homem. Então ele se tornou homem. Então para ele realizar este sacrifício em nosso lugar, ele tinha que ser, como lá no Antigo Testamento dizia, que se alguém tivesse se vendido a alguém para ser escravo, para ele ser liberto, ele tinha que vir um parente remidor, então ele vinha comprá-lo de volta. Então Jesus veio como semelhante ao homem para comprar o homem. Então ele veio como homem, ele tinha que ser ele oferecendo-se a si mesmo. Então Deus, para realizar o seu plano, precisava de um homem na terra que nunca pecou e que aceitasse levar os pecados de todos sobre ele e aceitasse morrer no lugar de todos. Então Jesus teria que vir como homem. Então ele se encarnou, quer dizer, que veio como homem, nasceu, né, como homem, nasceu de Maria, né, como homem, viveu como homem, então levou os pecados nossos sobre ele e se ofereceu em nosso lugar na cruz do Calvário. Então a encarnação tem a ver com isso. Então se fez homem. Então ele vem para ser o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito. Então não mais sangue de animais, de bodes, ovelhas, agora o sangue de Jesus Cristo. Agora não mais um sacrifício que não estava sendo eficaz, o povo não se arrependia, não havia mudança. Agora é um sacrifício perfeito, eficaz, e que traria a nós o que? O Espírito Santo, mudaria totalmente a situação do ser humano. Também não era preciso fazer diariamente agora, é um sacrifício único, perfeito. Também o sacerdote não morria e era substituído. Agora, o sumo sacerdote é o próprio Jesus e é segundo a ordem de Melquisedeque, não é de Arão. Não tem princípio nem fim, é eterno, né? Então agora um sacerdócio perfeito. Arão pecava, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus não, nunca pecou. Então sacrifício único, perfeito, suficiente em nosso lugar. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, do jeito que nós somos, como homem, mas nunca pecou. Venceu todas as tentações. Então ele era um sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício perfeito, sem mancha, sem defeito. Subtópico 2, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores, como está em Isaías 53. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da Epístola aos Hebreus afirma, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas, como está em Hebreus 5:7. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno, como está em Filipenses 2, de 9 a 11. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico, como está em João 1:29.
No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o cordeiro que foi morto em nosso lugar, como está em Apocalipse 5, 6. Então olha só, a vítima ali, o animal que era oferecido no holocausto, ele era partido em pedaços, queimado. Jesus não foi partido porque havia profecia dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Na expiação, no dia da expiação ali, era oferecido o sangue desse Cordeiro lá no Santo dos Santos. Isso é mais para frente, né? O nosso estudo aqui está falando ainda do altar do sacrifício lá fora. Então Jesus não poderia ter seus ossos quebrados, mas ele sofreu o quê? Chicotadas, pontapés, murros, né? Socos de todo jeito, arrancava a barba, puxava a barba dele, colocaram uma coroa de espinho, furaram as suas mãos, seus pés. Então ele sofreu, padeceu muitas coisas, muito sofrimento, carregou ainda ali a cruz. Então veja só, todo esse sofrimento está escrito lá em Isaías 53, né? Tudo isso para nos dar o quê? Saúde física, para nos dar o quê? Salvação, para nos dar o quê? Libertação, para nos dar a vida eterna. Então ele se oferece em nosso lugar, mas ele precisa passar por aquele sofrimento, porque o sacrifício no holocausto, os animais eram partidos ali, cortados, né? Então Jesus foi cortado por chicotes. Agora, a diferença é essa, que o osso, nenhum osso de Jesus foi quebrado para cumprir a palavra de Deus. Então Jesus até foi confundido com Jeremias, porque Jesus chorava muito, né? Ele orava, chorava, suplicava. E as pessoas diziam, ele é o profeta Jeremias. Por quê? Não, porque ele como lá no livro de Lamentações, Jeremias chorando, intercedendo pelo povo. E Jesus fazia muito isso. Era conhecido como homem de oração, de súplica, né? De jejuns. Era conhecido pelo seu sofrimento por aqueles que estavam ali vencidos, derrotados pelo pecado. E tanto ele era o sacrifício no holocausto que João Batista, né, o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é identificado como um cordeiro que era oferecido em sacrifício a Deus. No subtópico 3, então, a morte e a ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, como está em Mateus 27, 59 a 66. Mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 28, de 1 a 10. Com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Hebreus 9, 27, 28. Ele é o holocausto dos holocaustos. Aleluia. Então, olha só, o cumprimento, então, de tudo está ali em Jesus quando ele morre na cruz do Calvário. Então, aquela cruz no Calvário simboliza o altar de sacrifício, o altar de holocausto. Então, ali Jesus está se oferecendo. Ele mesmo é o ofertante e ele mesmo é a oferta. Então, ele mesmo vai se oferecer, né? Então, ele mesmo é morto em nosso lugar. Então, olha só, ele está fazendo duas coisas, se oferecendo e, ao mesmo tempo, sendo a oferta. Então, ele morre na cruz, ele é sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele agora vai aparecer por um período ali, né, de 40 dias, aparecendo aos discípulos, e depois então ele sobe para estar à direita do Pai, onde a Bíblia diz que ele intercede por nós, continua intercedendo por nós. Na terra nós temos um intercessor que é o Espírito Santo, e no céu nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então ele não se apresenta aqui na terra como oferta a Deus, ele se apresenta no tabernáculo verdadeiro, lá no céu. Se apresenta diante de Deus. Aqui está o sacrifício perfeito, oferecido não
tabernáculo feito por mãos humanas, mas um tabernáculo eterno, no céu. E ele apresenta não o sacrifício de um animal, mas o próprio ser, o próprio Jesus está sendo oferecido, está sendo entregue. Então, ele se oferece, ele se entrega, ele chega no céu se oferecendo. Aqui está o sacrifício perfeito, o sacrifício único, eterno, suficiente para salvar todos os homens. É claro, aqueles que desejam ser salvos. Porque lembre-se que lá, quando o ofertante ia oferecer o animal, tinha que ser voluntariamente. Ele que ia voluntariamente oferecer o animal ali para morrer em seu lugar. Então, olha só, tem que a pessoa desejar. Não pode ser obrigado. Tem que a pessoa desejar. Por isso, nós não fazemos batismo de criança, porque criança não deseja, não sabe o que está fazendo. Também nós não podemos dizer que a criança de 3 anos, 4 anos aceitou Jesus, porque não sabe o que ele está fazendo. Né? Então, só é válido para Deus quando a pessoa tem consciência do que ele está fazendo. Ele se oferece, ele quer se arrepender dos seus pecados, ele quer começar uma vida nova com Deus, ele quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Olha só, isso aí já mata aí o calvinismo, né? Que diz que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Não, a pessoa vai tomar a decisão, é voluntário, ele quer ou não, ele pode resistir ou não à graça. Tem gente que fala aí que a graça é irresistível, isso é um absurdo. As pessoas que escolhem, quer ou não quer, ele vai ouvir a pregação e ele toma a decisão: quero Jesus, quero a salvação, quero a mudança de vida, quero Deus. E ele pode dizer: não quero, pronto, acabou. Pode não querer hoje, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, querer. Então, é voluntário. Deus quer que todos sejam salvos. O sacrifício de Jesus foi feito por todos, para todos serem salvos. Mas a pessoa tem que tomar a decisão, ele tem que querer. Conclusão, então, esta lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Hebreus 10, 26 e 27. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas jogam tudo para cima de Jesus. Não, eu não preciso ter uma vida santa não, porque Jesus já foi santo em meu lugar. Não, isso aqui para mim não tem nada a ver, não é nada de errado, não. Eu posso fazer porque Jesus já pagou o preço por mim. O sacrifício ele já fez. Mas veja bem, o problema dos israelitas era exatamente este. Eles não tinham arrependimento, não havia mudança de vida. O que adianta você ter um contato com Deus que é santo, mas você não se tornar santo? Que tipo de contato é esse? E Deus disse para os israelitas: olha, sede santo, porque eu sou santo. Você quer ser meu povo? Então, seja santo. Então, olha só, tem que haver transformação de vida. Tem que haver mudança. Tem que deixar o pecado. Tem que haver santificação. Você vai se aproximar de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para nos salvar, nos perdoar do nosso pecado, de tudo que tínhamos feito errado no passado. Agora nós temos que nos esforçar por vencer o pecado, nos aproximar de Deus. Que vida cristã é essa? Que você só se aproxima de Deus no fim de semana, na hora do culto. Vive na prática do pecado. Não. O Espírito Santo mora dentro de nós, em qualquer lugar que nós estivermos, ele está dentro de nós. Nós temos que ter uma vida santa, separada para Deus, lutarmos contra o pecado, todo o tempo. Então, sacrifício por salvação não existe mais. Jesus já fez, sacrifício perfeito, eterno, único, eficiente, suficiente, não precisa ninguém fazer mais. Agora, nós temos que sempre, com Jesus, cheios do Espírito Santo, vivemos uma vida santa e irrepreensível, lutarmos contra o pecado para agradar a Deus, para mantermos essa comunhão com Deus.
Então, Jesus levou na cruz do Calvário nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo isso. Então, ao aceitarmos a Jesus, nós começamos uma vida nova a partir daí. Olha só, no dia que você aceitou Jesus, você é santo. Posição, santo. Agora você vai ter uma vida de luta contra o pecado. Então, a santificação passa a ser agora um processo gradativo. Cada dia você vai lutando contra o pecado, se separando para Deus. Então, o processo de santificação. Até o dia do arrebatamento, aí a santificação é perfeita, nosso corpo é transformado e nunca mais teremos que lutar contra esse pecado, porque lá no céu não tem pecado. Acabou. Então, a santificação aí agora é eterna. Isso nós já estudamos. Então veja só, Jesus fez o sacrifício perfeito, ele é o holocausto perfeito. Ele deu a vida por nós, levou nossos pecados sobre ele, nos substituiu na cruz. Lembre-se sempre, é um sacrifício perfeito, eterno, suficiente, um único sacrifício só. Então, para sermos salvos, agora, cuidado, para que você não perca esta salvação. Aí é que é o perigo, é o problema. Porque tem muita gente achando que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é assim. E Paulo diz, se é que ainda estais em Cristo. Olha aí. Então tome cuidado. Então temos que manter essa vida de salvo, lutando contra o pecado, todo dia, nos arrependendo daqueles pecados que a gente comete, todo dia lutando para não pecar mais, todo dia se aproximando de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, nos aproximando cada dia mais de Deus, tendo esse desejo de comunhão com Deus. E a advertência em Hebreus 10 é esta: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido a salvação, o juízo de Deus pode vir sobre nós. Então é a voluntariedade. Você não pode se oferecer ao pecado. Você não pode estar na vida pecaminosa, se oferecendo para o pecado. Então a advertência da palavra de Deus é esta: você aceitou Jesus, foi salvo, foi perdoado, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora nós não podemos mais voluntariamente viver no pecado. Então se afaste do pecado, seja santo, porque Deus é santo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, nos convide, nós estaremos aí. Nós vamos passar para você a agenda onde nós estaremos nos próximos dias e logo após isso nós estaremos orando por você. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja mudar de vida da maneira que está vivendo, vamos orar. Então primeiro, vamos passar para você onde nós estaremos nos próximos dias. Se você deseja nos convidar, nós estaremos aí com você na palestra. Você escolhe o assunto que você deseja. Nós não fazemos só palestras de EBD, fazemos vários tipos de palestras, de pregações e ministramos sempre curas, batismos, libertação, salvação, principalmente salvação de almas. Então olha aí, nós estaremos este fim de semana, dia 24/8, sexta-feira agora, ali na congregação Unção Divina, que fica ali na Avenida Santa Luzia, sem número, no bairro Vila Santa Luzia, aqui em Imperatriz, Maranhão, uma palestra para a família. Dias 25/8 e 1/10 eu estarei aqui num curso para casais, que é dia de sábado, aqui na congregação Ebenezer, Imperatriz, Maranhão, onde eu congrego. Dia 23/9 nós estaremos em Perimirim, Maranhão, uma festa da igreja, Tucunzal, é a quinta semana para Cristo. Tema: Jesus, a verdade que liberta. Depois, 29 e 30/9, nós estaremos em São José dos Campos, São Paulo, uma palestra de EBD, sábado e domingo lá na Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Daniel Santos. Depois, dia 14/10, estarei aí na cidade de Amarante, Maranhão, Assembleia de Deus da Comadera, o pastor Manuel, uma festa da família. Depois, dias 19, 20 e 21/10, estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, palestra de EBD,
da Igreja Central, Assembleia de Deus Nova Aliança, ADNA, pastor presidente Edivaldo José. Depois, 3 e 4 do 11, estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Círculo de Oração, Irmã Rosimeire, Jardim Paulista. Depois, nos dias 16, 17 e 18, no mês 11, estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, lá nos Estados Unidos, numa festa lá de jovens, que é o 12º Congresso da Mocidade, o Voz Pentecostal, lá com o pastor Darcy Silva Pérez. O endereço aí, ó, Avenida Pacific, 60, Oak Bluffs, Massachusetts. Depois, dia 1º e 2 do 12, estaremos em Pedro II, Piauí, Semadep, festa do Círculo de Oração, o pastor Júnior, lá na Assembleia de Deus, e o tema é pelo que houve grande alegria naquela cidade, Atos 8:8. Então você entra em contato conosco, nós estaremos aí com você, na sua igreja. Vamos então orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Se você deseja ter agora uma vida de comunhão com Deus, começar uma vida nova realmente com Deus, arrependido dos seus pecados, fazer uma reconciliação, vamos orar agora. Se você está doente ou enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Recebe-os agora como filhos, Senhor, coloca neles o Espírito Santo, escreve os seus nomes no livro da vida. Faze maravilhas nessas vidas, Senhor. Oh, Jesus, maravilhoso. Toca agora nessas vidas que se chegam a Ti arrependidos, que estavam distanciados. Ó, Senhor, capacita-os para fazer uma grande obra para Ti. Cura, Senhor, os doentes e enfermos. Em nome de Jesus, eu ministro agora a Tua cura. Em nome de Jesus. Você está aí com o pé doendo muito. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Solta toda dor, toda enfermidade, todo mal. Solta agora, em nome de Jesus. Você que tem um caroço aí, uma hérnia em qualquer parte do corpo. Em nome de Jesus. Receba a cura. Em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus. Solta. Todo caroço desaparece agora, toda a hérnia desaparece, em nome de Jesus agora, solta, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos.